Agora chegou o momento de falar sobre a interferência da luz, enfatizando o experimento de Young. É muito importante saber que a primeira demonstração experimental de que a luz era uma onda eletromagnética foi dada justamente por Thomas Young no comecinho do século XIX, através desse experimento aqui. Então, abaixo tem um esquema da montagem desse experimento. Vamos fazer uma análise qualitativa desse esquema. Então, aqui, primeiramente, nós temos uma onda incidente. Esta onda incidente, representada aqui por essas frentes de onda, essas linhas paralelas, né, em que essas linhas vermelhas representam as cristas da onda, enquanto essa região no vazio entre elas são os vales. A gente sabe que a distância entre duas cristas ou dois vales é justamente o lambda, que é o comprimento de onda dessa luz aqui. Primeiramente, esta onda luminosa incidente encontra este anteparo composto aqui por uma fenda única. Ao passar por esta fenda, a luz sofre difração. Lembre-se que a difração é o fenômeno ondulatório, no qual uma onda, ao encontrar um obstáculo, ela passa por esse obstáculo, sofre uma deformação na sua frente de onda, que a gente pode ver aqui, mantendo, é claro, o mesmo comprimento de onda, isso não muda, mas ele consegue, por causa dessa deformação, inclusive preencher espaços atrás desse obstáculo. Vale a pena citar que este fenômeno da difração só ocorre se as dimensões do obstáculo forem compatíveis, forem similares ao comprimento de onda da onda em questão. Então, nós temos que dizer que só vai haver esta difração se a largura A desta fenda tiver a mesma ordem de grandeza do comprimento de onda da luz incidente. Então, uma vez a luz difratada, continua seguindo seu percurso até encontrar agora um outro anteparo, só que agora possuindo uma fenda dupla. Agora, ao passar por cada uma dessas fendas, a luz sofrerá novamente o fenômeno da difração, e agora cada uma dessas fendas servirá de uma espécie de nova fonte de onda. Então, nós teremos ondas independentes saindo da fenda de cima e da fenda de baixo. Consequentemente, estas ondas irão se interferir, elas irão se superpor através do fenômeno da interferência. E como esperado, no fenômeno da interferência, se as ondas que saírem desta fenda de baixo e da fenda de cima encontrarem seus respectivos vales com vales e cristas com cristas, teremos uma interferência construtiva. E caso os vales encontrarem com uma crista, teremos uma interferência destrutiva. Então, essas linhas pontilhadas pretas mostram justamente os pontos de encontro entre duas cristas ou dois vales. E aí, o que nós teremos? Neste anteparo aqui, você verá a formação de franjas claras. Enquanto essas linhas verdes aqui, pontilhadas, indicam as regiões onde cristas encontram com vales. Logo, nós teremos aqui no anteparo formação de regiões escuras, ou seja, sem luz. Essa situação é mostrada por esta figura aqui que mostra o padrão de interferência que está aqui neste anteparo, em termos aí das amplitudes dessas ondas. Na região central, nós teremos uma região de máxima luminosidade. Então, aqui você terá uma região de um máximo aqui, ó, onde a amplitude é maior. Agora, ela está cercada por duas regiões de mínimo. Então, aqui, ó, essas regiões de mínimo ficarão escuras, representada aqui por essa parte. E assim por diante. Esta região aqui central merece um destaque, que é chamada de máximo central, que é a região de maior luminosidade. Você pode ver isso de outra forma também, ó. O que se espera é que naquele anteparo você vai ter regiões de franjas claras
sempre alternando com regiões escuras. Então você terá essas regiões claras vão indicar a interferência construtiva, enquanto nas regiões escuras você terá uma interferência destrutiva. Aqui mais abaixo, eu tenho uma foto de uma situação que isso é feito com laser. Então, este laser passa por esse esquema, aqui representado nesse experimento, aqui, por essas fendas, e ao chegar no anteparo, você nota que na região central, uma região de maior luminosidade, né, cercada por regiões escuras, e quando você vai se afastando do centro, você vai tendo regiões claras cada vez mais fraquinhas, né, que mostra justamente esse padrão aqui, ó, de máximos e mínimos. Vamos partir então para uma análise mais quantitativa desse experimento, em que nós podemos, além de obter a condição de interferência, podemos obter uma expressão que vai localizar os máximos e mínimos de interferência. Ou seja, as posições das franjas escuras e das franjas claras. Vamos entender os elementos desse esquema aqui, ó. Eu estou considerando a região entre a fenda dupla e o anteparo, que é justamente a região onde vai acontecer a interferência luminosa. Estes raios verdes são os raios provenientes de cada uma dessas fendas aqui, ó. Lembrando que essas fendas, elas funcionam como se fossem novas fontes de luz. Por sua vez, estas duas fendas estão separadas por uma distância d e o anteparo e as fendas estão separados por uma distância L. Essa distância yn é a distância do máximo central, onde vai ter a máxima luminosidade, e o ponto P. Este ponto P vai ser uma região de máximo, por exemplo, que eu estou considerando, que é onde vai ocorrer uma interferência construtiva desses dois raios luminosos que saem dessas duas fontes aqui. Finalmente, este ângulo θ é um ângulo formado entre esta linha horizontal, que passa aqui pelo máximo central, e esta linha que liga a região aqui do anteparo com a fenda dupla ao ponto onde ocorre a interferência. Agora que a gente entendeu cada um desses elementos aqui, vamos prestar atenção no seguinte. É bem claro que os raios que chegam aqui neste ponto, onde vai formar essa região clara, que a gente está supondo, vão percorrer caminhos diferentes, uma vez que eles saem aqui de fontes diferentes. Como nós sabemos, esta diferença de caminho percorrido por esses raios deve atender a uma certa condição para que ocorra a interferência construtiva. Mas aí podemos fazer uma aproximação. Se a gente pensar que essa distância d aqui, ó, entre as fendas for muito menor do que a distância entre os anteparos, esses raios que saem aqui dessas fendas são praticamente paralelos entre si. Então, para que a gente possa perceber aqui na geometria desse problema a distância ou a diferença de caminho percorrido por esses dois raios, eu vou pegar aqui a régua e vou marcar uma reta que vai cortar perpendicularmente esses raios aqui, ó. Uma vez considerando que eles são aproximadamente paralelos. Então eu percebo que, claramente, essa distância aqui corresponde justamente à diferença de caminho percorrido entre os dois. Então esse aqui percorreu a caminho R1, este aqui um caminho R2. Logo, a diferença entre eles é este caminho aqui, ó, que eu vou chamar de ΔR. Aqui, ó, este pedacinho aqui, ó, que eu chamarei de ΔR. Uma vez que eu identifiquei essa diferença de percurso,
eu tenho que relacioná-lo aí com a geometria do meu problema. E eu vou fazê-lo utilizando este ângulo aqui, né? Entre a linha que passa pelo máximo central e a linha que passa pelo ponto de interferência. Aí eu vou notar o seguinte, ó. Pela semelhança aqui de triângulos, vamos lá. Eu vejo que este ângulo aqui é de 90 graus. Este ângulo vale 90 graus, porque eu estou supondo, né, que esta linha é perpendicular a essas duas retas aqui que eu considerei paralelas. Olhando aqui, este ângulo aqui agora, ele é justamente o complemento do ângulo θ, né? Porque se este ângulo vale θ, este outro pedacinho aqui vale 90 menos θ. Então, este ângulo aqui dentro vale 90 menos θ. Então, falta descobrir o valor desse ângulo aqui, ó, para que eu possa relacionar com esse cateto desse triângulo aqui. Então, vamos lá. Quanto que vale este ângulo? Vamos lá, vamos olhar esse fato aqui, ó. Esse triângulozinho aqui, que eu estou destacando com o ponteiro do mouse, você sabe que, utilizando o fato de que a soma de todos esses ângulos dentro de um triângulo dá 180 graus, vamos chamar aquele ângulo lá de cima de alfa. Então, aqui, ó, eu sei que alfa mais este ângulo aqui de 90 graus mais este ângulo aqui que vale 90 graus menos θ, tudo isso tem que dar 180. Então, eu já percebo aqui, ó, vai dar alfa menos θ igual, ó, 90 mais 90 dá 180. Cancela com esse 180 daqui. Então, é igual a zero. E, é claro, alfa igual a θ. Então, significa que este ângulo aqui em cima vale θ. Olha que legal, né? Agora eu posso relacionar este ângulo com este cateto aqui, ó, pensando nesse triângulo que eu estou passando com o mouse aqui. Utilizando as relações trigonométricas, eu vou perceber o seguinte, ó, que o seno de θ é o cateto oposto a ele, que é ΔR, sobre a hipotenusa. Onde a hipotenusa desse triângulo aqui, claramente, é D, né? É a distância entre as fendas. Então, por aqui, eu acabo descobrindo que este nosso ΔR, que é a diferença de percurso entre os dois raios, é D vezes seno de θ. Vamos guardar esse resultado aqui, ó. Agora eu sou capaz de identificar qual que é a condição de interferência construtiva ou destrutiva. É simples. Se essa é a diferença de caminho, essa diferença de caminho deve ser o quê? Sempre múltiplos inteiros pares de meios comprimentos de onda. E se for ímpares, vai dar uma interferência destrutiva. Tá? Então, resumindo aqui, eu terei uma interferência construtiva aqui, ó, caso essa diferença aqui, ΔR, que é igual a D seno θ, seja composta aí por múltiplos inteiros pares de meios comprimentos de onda. Se forem ímpares, né, múltiplos inteiros ímpares de meios comprimentos de onda, eu terei uma interferência aqui destrutiva. Então aqui, franjas claras e aqui, franjas escuras. Vou ajeitar aqui. Então, explorando aqui um pouco mais a geometria desse nosso esquema aqui, eu posso descobrir
essa distância aqui do máximo central até o ponto onde eu tenho esse máximo aqui no ponto P. Para isso, eu vou utilizar também esse ângulo aqui. Eu percebo que aqui eu tenho esse triângulo aqui pontilhado, em que este cateto aqui, ó, seria o cateto adjacente a este ângulo θ, e essa distância YN é o cateto oposto a este ângulo. Claramente, eu percebo então que a tangente deste ângulo θ, tangente de θ, é igual ao cateto oposto, que é YN, sobre o cateto adjacente, que é a distância entre os anteparos, L. Então vamos guardar esse resultado aqui. E vamos pensar o seguinte, ó. É bem claro que essa distância y aqui é bem menor do que a distância entre os anteparos. Se isso é verdade, então se L é muito maior do que YN, este ângulo aqui, este ângulo θ, ele é muito menor do que 1. Por quê? Porque a tangente se aproxima de zero, né? Basta você ver que se nesse triângulo este lado aqui predomina sobre esse, você vai ter este cateto oposto muito pequenininho em comparação a esse. E aí, claramente, nessas condições, o seno de um ângulo é praticamente a tangente. Então, para ângulos muito pequenos, o seno e a tangente são praticamente iguais. Sabendo disso, então posso aproximar, eu vejo aqui, ó, por essa expressão da interferência construtiva, já que eu estou querendo achar a distância entre daqui, né, do máximo central até esse máximo aqui, o seno de θ, passo o D dividindo para cá, esse 2 cancela com esse 2, e eu tenho o seguinte, ó. O seno de θ vai ser N lambda sobre D, que é igual a tangente. A tangente é YN sobre L. Logo, eu digo que YN, que é a distância do ponto P ao máximo central, é L vezes D, vezes lambda, perdão, sobre D, vezes o N. Mas e se eu quiser saber a distância entre esse máximo e um máximo adjacente? Suponhamos que eu pegue exatamente o próximo ponto aqui, Q. Um outro máximo aqui. Suponhamos que seja num ponto Q. Ora, é óbvio que essa distância aqui será uma distância que eu vou chamar aqui de yn mais 1, que seria o logo próximo máximo, né? Essa distância entre esses dois máximos seria essa distânciazinha aqui, ó, que eu vou chamar de delta y. Delta y vai ser o quê? A distância entre dois máximos. Dois máximos vizinhos, né? Ou adjacentes. Máximos
vizinhos. Então, utilizando essa expressão aqui, então eu tenho que yn é L lambda n sobre D. E é claro que o seu vizinho é o yn mais 1, é L lambda n mais 1 sobre D. Tirando essa diferença, o meu delta y vai ser o yn mais 1 menos o yn. Assim eu vejo que a distância entre dois máximos adjacentes vai ser simplesmente, né, vai cancelar tudo, né, vai sobrar aqui só o 1, né, os n's vão se cancelar, e vai ficar lambda L sobre D. Com isso, nós completamos, né, tanto aqui as condições de interferência construtiva e destrutiva, e é claro, né, calculamos agora a distância entre dois máximos vizinhos. Se você quiser ter uma visualização diferente desses máximos vizinhos, seria exatamente isso aqui, ó. Então, se você tem este máximo aqui, ó, em que essa distância aqui seria o nosso yn, e este máximo aqui seria logo o seu vizinho, yn mais 1, essa distância aqui seria a distância entre eles, delta y, que é justamente a diferença entre eles.